porque eu estou agora tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio, direto lá de São Paulo, a Alice Bianchini. Gente, ela é uma das maiores autoridades desse país quando o assunto é o combate à violência contra a mulher. Ela tem livros publicados e ela hoje participa de um grande encontro sobre direitos humanos e cedeu aí um espacinho na agenda dela para conversar com a gente. Alice Bianchini é vice-presidente também da Associação das Mulheres Jurídicas. Alice, muito bom dia para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente sobre esse tema que é tão preocupante e tão importante, né, Alice? Hoje, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Queria até que você começasse falando o porquê da data do dia de hoje. Isso, então, um bom dia para todos, muito bom. Márcia, estar aqui com você é uma alegria muito grande e dizer que hoje é um dia muito especial de sensibilização em relação à violência contra a mulher. A reportagem mostrou aí já os dados, né? Realmente esse número de violência contra a mulher no Brasil é drástico, é alarmante, é preocupante. O Brasil ocupa o 5º lugar entre os países que mais têm violência contra a mulher, mais mata mulheres, e essa data do dia 25 de novembro, ela foi instituída já desde 1999 pela ONU, a partir de uma situação muito ruim, que foi o assassinato de 3 irmãs do município de Juliana. Então, realmente, assim, foram 3 mulheres que foram mortas no dia 25 de novembro e, por conta disso, essa data, então, foi instituída como sendo uma data para sensibilização da questão da violência contra a mulher. Alice, 22,2% a mais no número de casos de feminicídios durante a pandemia. Subnotificação de casos. Como é que vocês, que são pessoas envolvidas nesse trabalho, estão acompanhando esses números? Isso, Márcia. Então, olha como é interessante esse dado. 22,2% de aumento de mortes de mulheres é um dado bem objetivo. Por que a gente fala que é um dado bem objetivo? Porque é um dado que, infelizmente, é retirado de cadáveres, é um dado que é retirado de atestado de óbito. Existe um formulário dentro do sistema de saúde que se chama, sim, Sistema de Informação de Mortalidade. E dentro desse sistema, então, se retira o número de mortes de mulheres e se retira apenas uma classificação, que é a morte de mulheres por situações violentas. E, a partir daí, você divide exatamente pelo número de mulheres habitantes no Brasil e a gente vai encontrar uma taxa. Então, na verdade, esse número não é de subnotificações, porque se a gente for analisar outros tipos de violência, como, por exemplo, a violência psíquica, a violência sexual, etc. e tal, a gente sabe que tem um número muito grande de subnotificação. Mas quando a gente fala de mortes de mulheres, não é o número que vai para o sistema de justiça, é o número que vai para o sistema de saúde. Então, infelizmente, nós temos esse dado bem concreto. O início da pandemia aqui no Brasil é marcado, então, por este aumento da violência contra a mulher. A gente não tem os dados ainda mais recentes, mas realmente é bastante assustador, bastante alarmante. E a legislação acompanha, Alice, essa situação? A mulher encontra respaldo? Quem denuncia, quem tem a coragem de denunciar, encontra respaldo? Então, olha que interessante, Márcia, 52% das mulheres brasileiras sofrem violência em total silêncio, não fazendo referência à violência nem sequer para sua família, né? E aí a gente vai encontrar, e a gente precisa celebrar isso, o fato de nós termos a nossa Lei Maria da Penha, que ela é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, isso é motivo de muito orgulho para nós. Agora, há uma distância muito grande entre o que está na letra da Lei Maria da Penha e o que é efetivamente realizado em relação à Lei Maria da Penha. O que vai acontecer no Brasil é que os dispositivos da Lei Maria da Penha, principalmente toda a parte de prevenção à violência contra a mulher, a prevenção do enfrentamento à violência contra a mulher, políticas públicas que estão na Lei Maria da Penha não estão efetivamente acontecendo, né? Nós temos um documento muito importante que foi feito pela Câmara dos Deputados em março deste ano, que vai mostrar para nós que tem dinheiro para fazer políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, mas apenas 5% foi utilizado até agora. Então, existe o que a gente chama de um certo descaso em relação à violência contra a mulher. Falta, efetivamente, que a gente consiga compreender a importância desse tema, entender que, sim, existe muita violência contra a mulher no Brasil. Os dados vão mostrar para nós, Márcia, que praticamente 90% dos casos de mortes de mulheres acontece exatamente por conta do marido, ex-marido, companheiro ou ex-companheiro. Nós vamos encontrar também que acontecem dentro de casa.
Então, é dramático isso, né? Até a gente faz uma brincadeira, mas é sério, para dizer que a mulher brasileira está mais segura quando ela vai para a balada, não agora nesse período da pandemia, né? Por favor, vamos ficar todos em casa, mas ela está mais segura quando ela está na balada do que quando ela está dentro de casa. Quer dizer, que país é este, né? O que está acontecendo no Brasil? É muito triste isso. Por isso, inclusive, Alice, você mantém no Facebook um grupo para debate, né, sobre esse assunto, para ouvir mulheres. Eu acho tão bacana esse trabalho que você faz, que a Alice, como eu disse há pouco, é uma das mulheres que mais estuda e divulga e fala sobre esse assunto no Brasil inteiro, gente. Ela viaja o Brasil inteiro para falar sobre esse assunto. Mas ela se permite também, permite a você, falar diretamente com ela nesse grupo do Facebook. Então, eu queria que você falasse sobre esse trabalho, convidasse as mulheres, Alice, para conversarem com você, para trocar ideia com você. Como é que tem sido esse trabalho no Facebook? Mas eu tenho feito uma hashtag que se chama "O que não se mede não se muda". E aí eu apresento, através dessa hashtag, uma série de pesquisas, e o que eu tenho mais pesquisado agora, e aí chamo todo mundo que possa colaborar nessa pesquisa, na verdade, para a gente mudar um pouquinho o lado da moeda e começar a falar em relação ao agressor, porque a gente tem no Brasil pesquisas em relação à vítima. Tudo que a gente queira saber da vítima de violência contra a mulher, nós sabemos, mas a gente não sabe, por exemplo, Márcia, por que um homem pratica violência? Porque a gente pergunta muito para a mulher, né? Ah, você sofre violência? Por que você, mulher que sofre violência, continua com o agressor? Mas agora a gente tem que começar a perguntar também para o agressor, por que você continua praticando violência, inclusive depois de separar da sua mulher? Porque nós vamos encontrar, por exemplo, um levantamento feito aqui no estado de São Paulo, pela Folha de São Paulo, e junto com os boletins de ocorrência das delegacias de mulheres aqui em São Paulo, vai mostrar que 70% dos casos de violência contra a mulher aqui em São Paulo aconteceram em situação que a mulher estava querendo se separar do seu marido. Então, veja a situação, né? Então, os homens estão praticando essa violência, inclusive depois que já terminaram o relacionamento com essa mulher. E a questão que a gente está colocando agora, que a gente quer discutir, exatamente essa. Nós queremos conversar com os homens, nós queremos saber dos homens. E uma pesquisa também recente aqui no Brasil vai mostrar que quando um homem fala com outro homem e mostra que ele está tendo uma atitude machista, é quando realmente esse homem se sensibiliza mais. Então, a gente está chamando exatamente os homens para a nossa luta, os homens como aliados, porque não basta só a gente falar para as mulheres. Claro que a gente tem que continuar falando para as mulheres denunciem, busquem medidas protetivas de urgência, muito importante isso, mas a gente tem que começar esse diálogo também com os homens para entender o que é esse machismo tóxico, o que está acontecendo na vida desse homem para que ele pratique essa violência e continue praticando sua violência mesmo depois separado da sua esposa. Ô Alice, você falou das medidas protetivas, enfim, como é que é o preparo das pessoas que lidam com essas mulheres que vão denunciar? Você que viaja o Brasil inteiro, como é que tem sido esse preparo? Porque isso é muito importante, né, gente? A pessoa chega lá, tomou aquela baita coragem para denunciar, chega lá e é mal recebida, a pessoa que recebe não tem sensibilidade. O que você percebe? Como é que está isso em todo o país? A gente faz uma divisão disso, Márcia, porque a gente tem, sim, as delegacias especializadas em relação à mulher, nós temos o juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, que tem uma capacitação específica para entender o que está acontecendo na vida daquela mulher que sofre violência. Mas o problema que nós vamos encontrar no Brasil é que nós temos pouquíssimas delegacias de mulheres, nós temos pouquíssimos juizados de violência doméstica familiar, o que significa dizer que não é tudo a violência contra a mulher, de fato está capacitado. O Tribunal de Justiça, recentemente, instituiu uma recomendação para os tribunais para que tivesse uma perspectiva de gênero no momento de trabalhar essas questões das mulheres, porque é muito diferente a situação de uma mulher que sofre violência. Então, por exemplo, vou falar um exemplo só. A sociedade acha que a mulher que sofre violência e continua no relacionamento violento, uma grande parte da sociedade pensa, é porque ela gosta vítimas, né? Porque você sofre violência, 102% das vítimas vai dizer: eu continuo com o relacionamento violento por medo de vingança do agressor. Então, veja, tem uma distância muito grande entre o que a sociedade pensa e muitos juízes, juízas, promotores, promotoras, e o que acontece na realidade